Por que que o choro do Casimiro aqui, e o silêncio, consequentemente, nessa entrevista foi mais honesto do que uma frase e uma lição, um exemplo de moral que ele poderia ter dado nessa entrevista? Vamos refletir filosoficamente sobre isso. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Bom, esse vídeo aqui foi na Cazé TV, naquelas entrevistas que eles fazem com os jogadores após os jogos. Ontem, dia 5/7/2026, o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2-1, um jogo vergonhoso. Não vou falar sobre a tática do jogo aqui, não me cabe falar, mas eu quero falar sobre essa entrevista que o Casemiro, o nosso veterano jogador da seleção brasileira, concedeu à Cazé TV, e a pergunta que a jornalista fez a ele, porque é muito interessante e dá muito espaço para reflexão filosófica a todos nós aqui, inclusive você que é mais velho, você que é mais novo, isso vai dar o que falar ainda. Vamos refletir sobre isso. Dá um play aqui. Mira, eu vou te pedir uma coisa agora muito difícil de fazer nesse momento, mas a bem da verdade é que nós, com o nosso privilégio, eu, Fred, você, Casa TV, a nossa vida segue, né? A Copa acabou aqui, a vida segue, daqui a 3, 6 meses a gente entra no eixo de novo, esquece um pouco, assimila, não deixa pra trás, mas assimila. A realidade do Brasil é diferente para a maioria das crianças. Eles não têm esse tempo de 6 meses, 3 meses para voltar. Para muitas delas, para a maioria, inclusive, como Casimiros lá atrás, como Vinícius Júnior lá atrás, quando vocês também viam Rivaldos, Ronaldos perdendo e eles sendo eliminados de uma Copa, acabava ali a esperança. E você, por algum motivo, você seguiu, continua acreditando, mesmo vendo esses sonhos desses caras também, muitas vezes, indo por água abaixo. E agora essas crianças estão lá, cara, vendo a gente, sentindo essa derrota também, mas sem esse tempo para recuperar. O que você diz para elas agora, para elas não deixarem de acreditar, porque você um dia não deixou, e por isso que você está aqui hoje perdendo, mas essa derrota certamente faz parte da próxima vitória. Eu falei que ia ser difícil, mas tira alguma coisa daí, cara, que elas estão vendo. É difícil achar palavras. O que te fez seguir quando você viu esses caras perdendo? Me desculpa, cara. Tudo bem, tudo bem. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre esse silêncio do Casimiro e o como a gente gosta de ter ídolos para cultivar. Quero falar um pouco aqui também sobre essa pergunta da repórter, se ela é possível de ser respondida. E eu estou olhando para cá porque tem minhas anotações. E essa verdadeira lição de esperança deveria vir de quem? A gente está falando de quê quando a gente pede esperança? A primeira etapa aqui, que eu quero refletir sobre com vocês, esse silêncio do Casimiro. Veja, tem duas coisas que me vêm à cabeça quando eu penso nesse silêncio e nesse choro do Casimiro. A primeira delas é mais evidente, eu penso, vamos refletir sobre o choro de um ídolo, ou alguém que deveria servir de farol, de exemplo para as novas gerações, para nós. Tem um livro do Nietzsche chamado Humano, Demasiado Humano. O livro é sobre outras coisas, mas a expressão é lapidar. Se você espera de um ser humano que seja outra coisa além de ser humano, você está agindo de modo não sábio. Para ser mais direto, você está agindo tolamente. Um humano é frágil. Ele não vai servir de farol em todas as ocasiões. E é claro, depois de uma derrota vergonhosa dessa, se espera de alguém é que fale ou trivialidades ou que despenque no choro, como ele acabou de fazer aqui. Não se deve esperar nada de alguém que não está treinado para dar um discurso que não seja exatamente isso que ele fez, ou uma trivialidade que outros jogadores fizeram. O grande filósofo da crítica dos ídolos, você deve saber, é Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX. Tinha como lição de vida, lição não, missão de vida, atacar os ídolos da cultura ocidental. E que ele estava se referindo a Platão, a Sócrates, né, a Jesus Cristo, no sentido de que toda vez que a gente erige um ídolo para ser o nosso farol, a gente tem um modelo de perfeição e, ao olhar para o modelo, a gente se esquece de viver a vida tal qual ela se nos apresenta. Claro que modelos são muito úteis para que nós não nos contentemos com a nossa própria mediocridade. Como já dizia Ortega y Gasset,
o filósofo existencialista espanhol do início do século XX, final do XIX e início do século XX. Ortega y Gasset falava sobre a necessidade de nós termos transcendência, que é exatamente esse almejar algo acima da nossa condição atual para que nós continuemos nos movimentando. O homem que não tem uma certa transcendência, não no sentido religioso, mas no sentido de ir além da sua condição atual, é o homem massa, é o homem medíocre, é o homem que não só é mediano, mas se contenta com a própria mediania. No entanto, Ortega y Gasset é leitor de Nietzsche. Ele não está, ao mencionar a transcendência, mencionando ou lidando com o mesmo conceito da tradição. Ou seja, ele não está querendo uma perfeição inalcançável, uma perfeição que serve de farol para nós, meros mortais, nós que nunca chegaremos lá. Acho que o primeiro padrão de reflexão que nós temos que estabelecer é esse. Os jogadores, os atletas, os políticos, os líderes da sociedade, eles são muito úteis quando eles servem de transcendência no sentido do Ortega y Gasset. Serve como um modelo em relação ao qual nós temos que nos comparar para sermos melhores que somos agora, mas não quando eles são tidos como perfeitos. E a seleção brasileira de futebol masculino tem essa pecha. O peso da camisa, como falam tantas pessoas, as 5 estrelas, essa camisa tem peso, essa camisa tem história. Como se um mero pedaço de pano, ou a mera menção do nome Brasil, fosse, por si só, capaz de ter consequências na realidade, como esperado. Claro que não. Isso, histórico conta, símbolo conta, mas o símbolo sem ação, sem comportamento, não é capaz de fazer absolutamente nada. Então, primeira reflexão que nós, enquanto sociedade, temos que estabelecer aqui, para mim, é que a gente nunca deve se esquecer disso, e que os ídolos não são transcendentes no sentido religioso. Podem ser transcendentes no sentido Ortega y Gasset, mas não no sentido religioso. Eles são falhos. O silêncio do Casemiro, portanto, para mim foi a melhor resposta, porque eu lembro de outra frase lapidar da história da filosofia, que foi utilizada em outro contexto, mas a gente pode pegar pelo menos a forma dela para refletir nesse contexto aqui, que é uma frase do Ludwig Wittgenstein, lá no Tractatus Lógico-Filosóficos, finalzinho desse livro. Ele diz a seguinte oração: o que não se pode falar, deve-se calar. É claro que a gente precisa de um discurso sobre o que aconteceu para a gente, como diz a psicanálise, elaborar esse trauma, mas não nesse momento, não imediatamente após o trauma e, sobretudo, não pelas mãos, pelas bocas, né, pelo pensamento, pela capacidade discursiva de um jogador que sequer foi treinado para isso. Então, é claro que o silêncio aqui, pelo menos para mim, do modo como eu vejo, você pode discordar e dizer nos comentários, foi a melhor postura. Do contrário, a gente teria tido um discurso trivial, como teve com outros jogadores, que, bom, não teria servido de nada, tá? Só teria servido de cliques. Eu acho que essa é a primeira reflexão que eu queria estabelecer. Essa noção de ídolos que a gente tem e que precisa parar de cultivar. Existe aquela diferença fundamental, repito, entre transcendência religiosa e transcendência no sentido existencialista do Ortega y Gasset. A transcendência no sentido religioso é intocável. A transcendência no sentido do Ortega y Gasset é saudável. Só que nem sempre as pessoas que têm ídolos fazem essa distinção e precisam fazer. Segundo ponto aqui que eu quero refletir é a resposta da pergunta ali. Era possível? Ou seja, poxa, a repórter estava querendo uma resposta no sentido de não deixe em silêncio porque a sua resposta, porque as crianças do Brasil precisam ter esperança. Veja, como é que você dá esperança na derrota? Veja só você. A derrota, e aqui é outro fruto da nossa época, ela precisa ser assimilada enquanto derrota. A repórter até fala, isso aqui, a próxima vitória já começa aqui. Não, necessariamente. O que pode vir depois pode ser outra derrota. O que pode vir depois pode ser uma desistência. O Brasil pode sequer se classificar para a próxima Copa. Isso tudo são possibilidades.
Só que quando você vê o prisma da questão única e exclusivamente sobre, não, agora o que vem é a vitória, a gente precisa acreditar na vitória, porque a vitória é a que, pelo menos a perspectiva de vitória é o que vai dar a esperança para nós, você está caindo na armadilha muito comum na nossa época, né, na nossa sociedade, que é sim, economicamente falando, capitalista, neoliberal, há alguns anos já, e formata um tipo de mentalidade. Independentemente se você for de esquerda ou de direita, o diagnóstico quanto ao modo como a sociedade funciona é esse, não tem outro. Nossa sociedade gira em torno do mercado. Todas as relações são mercantis ou tendem a ser, caso nós descuidemos. Nenhuma relação aqui de, bom, o fulano quer que seja assim. Tudo encaminha para que seja assim, tratado como mercantilização. Nessa sociedade de mercado, a atual, e é por isso que o neoliberalismo foi acoplado ao capitalismo, o que vale é a performance, a performance econômica de eficiência. Quando a mentalidade é, primeiro, mercantil, segundo, de performance, você tende a ver tudo como se fosse em vistas a uma vitória, em vistas a bater meta, em vistas a se superar, em vistas a ser a melhor versão. E nota, você perde de vista aquela perspectiva existencialista que eu falava antes, do Ortega y Gasset, de ter um parâmetro maior do que você está agora, que é para te movimentar do ponto de vista moral, do ponto de vista da integridade, e passa a ver a sua vida como sendo uma empresa que precisa bater meta, que precisa dar lucro. Se por um lado, empresas precisam bater metas e dar lucro, por outro lado, a vida humana não se reduz a uma empresa, ao funcionamento de uma empresa. E quando ela fala que você tem que apontar para a próxima vitória, faz parte. Veja, eu entendo a repórter, porque ela é uma repórter jornalística no sentido dos esportes, ela é uma repórter do mundo dos esportes, e no mundo dos esportes você pensa assim, e o mundo dos esportes é uma metáfora para pensar a vida, mas é apenas isso, é uma metáfora. A gente não pode pensar a vida como esporte, como competição. Ela serve para que nós sejamos funcionais na sociedade, perfeito, eu concordo com isso, acho que o esporte é fundamental para a criação de um ser humano, a gente não pode esgotar a dimensão da vida humana como a dimensão esportiva competitiva. É preciso pensar a derrota como derrota. É preciso pensar o luto como luto. E aqui eu pego o luto de propósito. Quando a gente perde alguém querido, vou utilizar essa comparação para depois voltar para a reflexão, a gente precisa entender que perdeu. Aquela pessoa não estará mais aqui. E que, portanto, chorar é esperado. E, portanto, sentir tristeza é esperado. E, portanto, querer um tempo para não falar com ninguém é esperado. É isso que é a elaboração da perda, é isso que é a elaboração da tristeza, é isso que é a elaboração do luto. Quando eu, no luto, na tristeza, na perda, penso na próxima vitória, eu estou excluindo essa dimensão da vida que é preciosíssima. É aqui que a gente amadurece. E não escamoteando, escondendo esse momento de tristeza, de luto, de silêncio, querendo pensar no próximo. Parece que quando a gente está educando um filho, uma criança, a criança, né, cai, se machuca, chora e a gente fala: "Não foi nada não, vai passar". Espera lá, é claro que foi alguma coisa. Ela caiu, ralou o joelho, tá chorando, tá doendo. A gente não educa minimamente as crianças para que elas sintam emocionalmente o que elas estão sentindo. Depois a gente reclama que a gente cria pessoas que não têm controle emocional. A gente nunca criou as pessoas para terem controle emocional. Criar alguém para ter controle emocional é criar as pessoas para sentirem, entenderem o que estão sentindo, não fugir do sentimento. Então, essa a reflexão que eu quero estabelecer aqui. Bom, qual que era a resposta esperada da jornalista? Ela encaminhou a resposta para esse objetivo. Diz alguma coisa. Com certeza, essa derrota faz parte da próxima vitória. Beleza, pode fazer. Mas a gente tem que estar preparado para caso não faça. A gente só se prepara se a gente sente e entende esse sentimento. Para utilizar um termo filosófico, faz uma fenomenologia do sentimento, significando o quê? Captando o que que acontece exatamente quando esse sentimento está presente. É isso que é fazer uma fenomenologia do sentimento. O que acontece comigo quando esse sentimento está presente para que da próxima vez, quando eu o sinta, eu esteja preparado. Percebe? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, bom, qual que é a lição
propriamente dita, então, e eu daria, fora essa crítica que eu fiz aqui, a pergunta da jornalista. Amigos meus, tem uma imagem que é célebre, pelo menos no mundo das pessoas que gostam de filosofia. Eu quero voltar a falar aqui, que é a imagem do Sísifo, famoso personagem da literatura greco-romana, da mitologia greco-romana, que enganou os deuses e foi condenado por isso a uma pena eterna que não fazia o menor sentido. A pena consistia em ter que rolar uma pedra morro acima, montanha acima, e quando essa pedra alcançasse o seu objetivo, ela cairia novamente e Sísifo teria que descer e fazer tudo de novo, até a eternidade, de novo e de novo e de novo. Isso serve de metáfora para um autor argelino francês chamado Albert Camus, no século XX, para falar sobre o absurdo da existência humana. É justamente essa relação que nós estabelecemos com a realidade de querer encontrar um sentido transcendente que unifique todos os nossos atos e a resposta simplesmente silenciosa do universo, porque esse sentido não há. Isso é um absurdo. O Camus, no entanto, termina a reflexão sobre o Sísifo dizendo: é preciso imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque o sentido não é encontrado na finalidade última. O sentido precisa ser encontrado no processo. O sentido precisa ser encontrado na própria ação. E veja só você o seguinte, o quanto as nossas referências mitológicas e culturais, de modo mais extenso, dizem muito sobre como nós reagimos às situações. Se você percebeu, algumas entrevistas do melhor jogador da seleção norueguesa, que é o Erling Haaland, né? Muitos memes foram feitos, inclusive, sobre a pronúncia do nome do Haaland em português. Quando dava entrevistas, ele dizia o seguinte, os repórteres perguntavam: você acha que vai vencer da França? Ele fala: não, com certeza não, a gente vai perder e eles vão ganhar a Copa. Você acha que vai vencer o Brasil? Olha, as chances de vencer o Brasil são muito pequenas, provavelmente a gente vai perder. Por que essa resposta não é derrotista, necessariamente? O que poderia parecer para um brasileiro, né? Eu tenho alguma convicção de que se um jogador brasileiro respondesse esse tipo de coisa, nós não aceitaríamos, nós brasileiros. Mas por que que dizer isso, de certo modo, contém uma sabedoria? Não sei se vocês já perceberam, mas na mitologia a que pertence o Roland, que é a mitologia nórdica, viking, os deuses, na sua batalha final, no nosso, por assim dizer, apocalipse, né, no apocalipse, no correspondente ao apocalipse deles, os deuses perdem, são derrotados. Essa é a mitologia de fundo da cultura nórdica na qual o Roland foi criado. E, no entanto, eles vão ainda assim para a batalha. Ou seja, ela já está perdida, mas eles lutam mesmo assim. Você percebe a mudança de perspectiva aqui sobre como enfrentar uma situação difícil? O que acontece é o seguinte: eu vou para a batalha, mesmo que eu tenha a perspectiva de perda, porque o que importa não é só o resultado final importa também, mas não é o definidor da minha postura diante do que eu tenho que fazer. Eu darei o meu melhor, independentemente do resultado final. Eu não vou tendo em vista só o resultado final. E parece que nós, brasileiros, só temos em vista o resultado final. De modo que, se esse resultado final não vem, nós não conseguimos aprender nada, nós queremos jogar tudo fora, nós queremos começar do zero, nós queremos fazer um processo revolucionário, abandonar tudo que está sendo feito até aqui para começar de novo. A gente simplesmente não consegue, por alguma falta de elaboração cultural da nossa parte, encontrar a lição ou ir para o campo de batalha, mesmo que a gente não ganhe, dali encontrar uma lição. A gente precisa elaborar, enquanto cultura, e é isso que eu vejo, a postura de ir para o campo de batalha, independentemente da vitória e da derrota. Acho que essa é uma grande lição que a gente tira do que aconteceu na vitória da Noruega e na derrota da seleção brasileira de ontem à noite. Bom, meus amigos, é isso que eu tirei aqui, assistindo ao jogo com o meu filho, com o Ulisses, com a minha esposa, com a Evelyn, com a professora de vocês também. Eu queria saber o que vocês pensaram dessa derrota. Coloque aqui nos comentários e vamos continuar esse debate. Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.